Vamos iniciar então a nossa terceira aula dessa matéria, relacionamento, relacionando-se no corpo de Cristo. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por mais esse dia, te agradecemos, ó Pai, por cada vida, cada ministério que tem ouvido a verdade da tua palavra. Dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende e um coração que recebe, ó Pai. Clamamos pelo discernimento de espíritos, clamamos, ó Pai, pela revelação, pela inteligência espiritual que o Senhor tem proporcionado a cada um dos que te buscam, Pai. Perdoa os nossos pecados e falhas e fala conosco nessa aula, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Bom, nós temos que entender que a igreja, ela tem que gerar um relacionamento saudável. A igreja, ela tem que gerar um relacionamento saudável, ela tem que gerar, na verdade, um relacionamento que leve à comunhão e da comunhão que leve à unidade. A importância de nós entendermos qual o propósito do relacionamento. Levar as pessoas à unidade do corpo, levar as pessoas a viverem aí justamente a unidade do corpo de Cristo. Não se trata de apenas relacionar-se por relacionar-se, é relacionar-se com um propósito, né? Não se trata com irmãos em Cristo como se trata com cliente. Não se trata com irmãos em Cristo como se trata com o pai biológico, com a mãe biológica, com os irmãos de sangue. A igreja como corpo de Cristo, a igreja como uma somatização de todos os membros, ela tem que entender que tem um propósito de Deus nisso, ou seja, todo o corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função. E Deus colocou cada um no corpo como Ele quis. Agora, a vontade de Deus sempre é paternidade. Só que nós temos que entender uma paternidade saudável a nível eclesiástico. A nível eclesiástico, nós temos que entender uma paternidade que leve realmente as pessoas a princípios de submissão à autoridade, de limites, de respeito, e não uma paternidade doentia de querer transferir a carência paterna biológica que se teve para um líder espiritual religioso. Há uma grande diferença, mas o padrão de Deus é paternidade. Gálatas capítulo 6, Paulo vai, depois de uma carta que ele chama atenção, que ele traz eles à realidade, que ele confronta eles que tão facilmente estavam voltando às tradições da lei, ele vai encerrar a carta dizendo as últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então a primeira condição que ele coloca nessa paternidade é espírito de mansidão. Como a gente corrigir, como que a gente confronta, como que a gente estabelece limites, como que a gente disciplina, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Nessa paternidade também funciona a lei da semeadura. Tudo que se semeia, se colhe. Se você corrige com ódio, você vai colher ódio. Se você corrige com amor, você vai colher amor. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente, ou seja, prioridade, irmãos em Cristo. Então, domésticos da fé, que ele está falando da família de Deus. Então, a igreja pode ajudar o ímpio, ajudar quem está fora? Pode, mas na verdade a prioridade são os irmãos em Cristo. Como temos visto aí nessa situação de pandemia, nessa situação aí que estamos passando nesse período, né? A prioridade são os irmãos em Cristo. Agora, dentro dos irmãos em Cristo, qual a prioridade? Dizimistas, ofertantes, pessoas que estão aí firmadas, dedicadas, e depois, se tivermos condições, os demais membros, e se sobrar então vizinhos, ímpios, pessoas que estão aí que ainda não são cristãos, que ainda não estão na igreja, mas a prioridade, né? Então, isso, quando a palavra de Deus diz: o moço agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão, é porque na verdade os outros justos o socorreram, porque na verdade o corpo de Cristo o socorreu. E quando temos necessidade, temos que abrir a boca e expressar, comunicar a nossa necessidade como santos, né? Tem muita gente que tem vergonha, tem muita gente que se intimida quando tem dificuldade, né? Não há por que se intimidar ou se envergonhar, visto que todos nós estamos suscetíveis a passar por necessidades, por dificuldades. Então, na verdade, temos que comunicar com os santos a nossa necessidade e entender que, se tiver ao alcance da igreja, se tiver ao alcance dos santos, temos que suprir primeiro dos domésticos da fé. A nível de paternidade, nós precisamos ter um equilíbrio, o equilíbrio de paternidade espiritual, ou seja, não podemos negar que nós vamos precisar paternizar uma geração órfã. A Bíblia sempre traz esse princípio de paternidade e filiação, paternidade e filiação. Porém, não um relacionamento doentio que transfere uma carência paterna biológica para um relacionamento eclesiástico, né? Como algumas pessoas insistem em chamar o pastor de pai-pastor, né? Normalmente esse tipo de pessoa já tem uma deficiência. Ou então, o pai póstulo, né? Pai póstulo. São figuras ou termos que demonstram uma carência afetiva, uma carência biológica, onde na verdade a pessoa quer aquele líder de autoridade eclesiástica como uma figura de paterna biológica. Normalmente são esses que vão dar mais problema. Normalmente são esses que vão expressar mais carência e ter mais dificuldade na questão de relacionamentos. Por quê? Porque teve um relacionamento mal resolvido com a questão familiar. É óbvio que precisamos gerar vínculos, só que vínculo só se gera com o tempo. Vínculo só se gera quando você conhece. Vínculo só se gera quando você anda junto. Gerar relacionamentos para quê? Para aperfeiçoar todos os santos, para a obra do ministério, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas, para poder levar a igreja ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então, os relacionamentos, os vínculos, o andar junto é justamente para um crescimento, para uma maturidade, para um amadurecimento. E através do conhecimento vem a maturidade. Agora, só conhecer Jesus não é suficiente. Você precisa levar outras pessoas a conhecê-lo. Assim como o Evangelho chegou a você, você é o canal para chegar a outros. Você precisa gerar discípulos, você precisa passar à frente o que te alcançou, né? Na verdade, propagar a verdade que te alcançou. Agora, em toda situação de relacionamento, nós sempre temos que tentar nos colocar na posição da pessoa para tentar entender o máximo a reação que a pessoa está tendo. Vamos lá para Romanos capítulo 14,
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, e Paulo intitula, na verdade, esse trecho como a tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz. Aquele que come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão, ou também por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejas, pois, blasfemado o vosso bem, e nem o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne e nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come e está condenado, porque não come por fé. Porque tudo que não é de fé é pecado. Interessante a gente observar aqui a colocação de Paulo. Paulo está fazendo um paralelo da confrontação da lei e da graça. A lei, ela é cheia de tradição. A lei, ela é cheia de pode, não pode, de regras. A lei, ela é cheia de protocolos, né? Você tem que guardar um dia, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Paulo está dizendo, não se apegue a essas regras, a esses protocolos, a essa tradição da lei, porque agora estamos na graça. Mas o que fizer, você tem que fazer por fé. Porque tudo que não é por fé é pecado. Então, se a pessoa come a carne de porco e fica, ai Senhor, me perdoa, mas está tão gostoso, ai Senhor, tem misericórdia de mim, ai Senhor, só mais um pedacinho, ela está comendo condenada. Ela está comendo sem fé. Agora na graça, pode comer? Pode. Por que Deus proibiu no Antigo Testamento a carne de porco? Questões de higiene. Se hoje já é um risco, se ela não for bem preservada, que dirá naquela época que não tinha energia elétrica, que não tinha como conservar a carne e tudo mais. Então, na verdade, quando você observa que na graça o Senhor libera isso,
E até aquela reunião que Paulo leva Pedro para o concílio de Jerusalém, foi estabelecido que tudo é permitido, né? Só não comer o sangue, só não se prostituir, não idolatrar, essas coisas que perduram. Mas o que Paulo está trazendo não adianta você fazer e fazer condenado. Da mesma forma, a questão, um faz caso de dias, outro para ele todos os dias são dia do Senhor. Quem faz não julgue quem não faz, e quem não faz não julgue quem faz. Não é por causa disso que vocês têm que entrar em atrito. Mas a essência desse capítulo, Paulo fala sobre a importância de nós tolerarmos os fracos na fé, tratarmos com amor, sabermos como tratar a cada um deles. Hebreus capítulo 12, verso 13, Hebreus 12, 13, vai nos dizer assim. Vamos pegar 12, 12 e 13, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Mãos cansadas e joelhos desconjuntados é o quê? Aqueles que desanimaram, aqueles que, na verdade, esmureceram, né? Enfraqueceram. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O que o Senhor quer é usar a tua vida para resgatar, é usar a sua vida para restaurar. A importância de nós estarmos sendo canais de Deus, instrumentos de Deus, para regenerar, resgatar e restaurar, levantar aquele que está caído, reconciliar. Tem muita gente que tem dificuldade de se perdoar, e por ele ter dificuldade de se perdoar, ele não aceita o perdão de Deus, né? Então ele acha o quê? Já que eu falhei, pequei, não tenho mais perdão, então deixo viver mesmo absolutamente no pecado. Por uma fraqueza, por uma falha, por uma situação onde muitas vezes a gente observa falta de conhecimento. Então nós precisamos ministrar o perdão, a reconciliação, a restauração, a religação daquela pessoa para com Deus. O relacionamento saudável, ele é muito importante dentro da igreja, ele é muito importante dentro do corpo de Cristo. Há uma necessidade de nós gerarmos relacionamentos saudáveis. Olha só, Tiago capítulo 5, epístola de Tiago. Esse Tiago é irmão de Jesus Cristo, de carne e sangue, filho de Maria e José. Capítulo 5, versículo 11 em diante, ele nos diz assim: eis que temos por bem-aventurança os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, e nem façais qualquer juramento, mas que a vossa palavra esteja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Absoluto, né? Ou é sim ou é não. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame. Tem que chamar para que ele possa ter conhecimento e possa ir. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ainda falando no mesmo assunto, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que Tiago está falando aqui? Gerou relacionamento, gerou vínculo, ou seja, esse presbítero da igreja que foi visitar o enfermo e orou com o enfermo e ungiu o enfermo, na verdade ele criou um vínculo. E por criar esse vínculo de relacionamento, esse enfermo teve confiança de confessar o seu pecado ao presbítero. Esse enfermo teve segurança de falar a verdade, confessar o pecado
a essa pessoa que orou por ele. E quando ele confessa as culpas, recebe perdão, se sente perdoado, a cura brota. Ele é curado. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando. Pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Relacionamento. Se você resgatar um irmão que está afastado, que está desviado, se você resgatar e essa pessoa se converter, você está salvando uma alma da morte e cobrindo a multidão de pecados. 1 Timóteo capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, vamos direto para o verso 11, e depois a gente vai voltar também em alguns textos aqui. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Nós temos que saber como corrigir, como restaurar, como resgatar. Nós temos que saber como religar a pessoa com mansidão. Amarra sua alma, renega e renuncia o seu ímpeto, né? Alguns dá vontade de bater, alguns dá vontade. Não, com mansidão. Tá? Com mansidão. Em toda situação tem 2 posições que nós podemos nos encontrar. Ou nós vamos estar com a massa, com o povo, com a multidão, ou nós vamos estar sozinhos. É interessante a gente observar as histórias acerca de Jesus aqui na terra em carne e sangue, e você vai sempre ver os 2 grupos. Você sempre vai ver a multidão e vai ver o sozinho. Vai ver a multidão e vai ver o individual. É interessante que sempre o individual faz a diferença. Onde você está? Na massa ou sozinho? É fato que a gente observa que Jesus, por onde ele estava, ele andava sempre rodeado de uma tão grande multidão. Mestre, a multidão toda te aperta e te oprime, como tu dizes quem me tocou? Agora, a gente vai observar algumas coisas aqui. Espera aí. Jesus escolhe 12 ministros, 12 assessores, 12 discípulos. Para quê? Para ajudá-lo. Só que eles só dão dor de cabeça para ele. Ele escolhe 12 ministros que, na verdade, você não vê eles ajudando Jesus em nada. Jesus está entrando em Jericó, e a hora que ele está entrando em Jericó, tem um cego à beira do caminho, sentado aqui, que ouve o alvoroço e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Os seus amigos que estão ao redor, cala a boca, fica quieto, homem. O homem está ocupado, está cheio de gente para ele atender. Quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava. Cadê um assessor de Jesus para ir até lá e falar: você está cego? Deixa eu te conduzir a ele. Você está cego? Olha, vou te levar lá, é Jesus que está passando, ele pode curar a tua cegueira, ele pode trazer restauração à sua vista. Nenhum dos 12 sai da multidão para ir buscar o cego Bartimeu. Espera aí, Jesus
tem 12 assessores que não assessoram. Ele tem 12 assessores que ele fica calado, que ficam calados, e ele tem que dizer: alguém clama por mim. Fiquem quietos. Quem? Multidão. Fiquem quietos. Quem clama por mim? É o ceguinho ali de Jericó, filho de Timeu, Bartimeu. Manda trazê-lo os mesmos amigos. Não foi um discípulo de Jesus que saiu e foi lá. Os mesmos amigos. Anima-te, homem, levanta-te, que ele te chama. Então você vê que a assessoria de Jesus falhou. A gente observa a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos com hemorragia. Jesus rodeado de uma multidão e seus discípulos no meio da multidão. De repente ela chega por trás da orla dele e puxa a orla dele no meio da multidão. Jesus para todo mundo e fala: alguém me tocou. Seus próprios discípulos, onde estão? O que Pedro fala? Mestre, a multidão toda te aperta e te oprime, como tu dizes alguém te tocou? É óbvio, está todo mundo te tocando. Não, Pedro, não é isso que eu estou falando. Perdeu a oportunidade de ficar calado mais uma vez, né? Perdeu a oportunidade de amarrar a alma. Pedro, alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Jesus, por onde ele andava, ele estava sempre rodeado de uma tão grande multidão. Tenta imaginar, né? Onde ele chegava, as pessoas afluíam a ele, o rodeavam, apresentavam seus pedidos, seus clamores. Mestre, mestre, Jesus, 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 minha filha, meu pai, minha irmã, meu irmão, minha mãe. Na multidão, cada um tem uma necessidade. Um tem necessidade de uma cura, outro tem necessidade de um milagre, outro tem necessidade de uma casa, outro tem necessidade de uma família restaurada, outro tem necessidade da cura de um ente querido. Cada um tem a sua necessidade. Mas o que eu acho interessante é que os milagres mais tremendos, as pessoas não estavam na multidão. Aqui a gente tem a mulher hemorrágica, aqui a gente tem o cego Bartimeu, aqui a gente tem o paralítico trazido por 4, aqui a gente tem aquela mulher que vai, a Ciro Fenícia, vai buscar a Jesus porque sua filha está terrivelmente endemoniada. O que os discípulos falam? Despede ela logo, porque ela está nos perturbando. Ou seja, a gente observa que Jesus está tentando fazer o trabalho de gerar relacionamentos, criar vínculos, e os próprios discípulos que ele escolheu não se preocupavam com o relacionamento. Aqui a gente tem o paralítico trazido por 4. Espera aí. Jesus vai pregar numa casa, a casa lota, as janelas estão abarrotadas de pessoas, a porta está entupida, um que necessitava, que estava com paralisia, estava do lado de fora, e os 12, que era para assessorar, para ajudar, onde estavam? Lá dentro. Ao invés de dar um suporte, ao invés de dar um atendimento, ao invés de contribuir, de colaborar, eram os primeiros que ficavam ao redor do mestre, tentando ver tudo que ele fazia, mas sem contribuir com o que ele fazia. Temos também a situação de Zaqueu. Queria ver Jesus nem que fosse de longe. Temos também as visitas que Jesus faz. Marta, Maria, Lázaro. Temos também a situação de Nicodemos.
Então são tudo situações que você vê Jesus demonstrando a importância de se gerar vínculos. Precisamos saber quais coisas ruins podem gerar bons resultados. Porque existem situações que, ao você observar, é ruim. Por exemplo, no Antigo Testamento. Foi ruim para Joquebede descobrir que estava grávida quando o faraó assina um edito que todos os machos que nascessem das hebreias tinham que ser mortos. Foi ruim para Joquebede ter que abrir mão do próprio filho caçula, colocar no cestinho, sem saber se ela ia vê-lo de novo. Sem saber se um jacaré, um crocodilo iria engolir a criança. Sem saber que se caiu na mão de uma filha de Faraó, ela poderia matá-lo. Agora, dessa atitude ruim que se levantou o maior libertador de Israel. Dessa atitude ruim que se levantou o intermediário, né? Foi dessa situação ruim. Era necessário Joquebede entregar, colocar a criança dentro do cestinho para ele parar nas mãos da filha de Faraó, para ele parar dentro do palácio, para que dali Deus pudesse treinar, forjar. Era necessário Esther ser arrancada da casa do tio e ser colocada para o harém do rei Assuero, na Pérsia, para escolher a próxima esposa e ela ser eleita. Situações ruins que muitas vezes, quando estão acontecendo, a gente acha que Deus perdeu o controle. Mas como Paulo tem a tremenda revelação, tudo coopera para o bem dos que amam e servem a Deus. Foi ruim para José ter sido vendido pelos seus irmãos. Foi ruim para José sair caluniado da casa de Potifar. Foi ruim para José ter que ficar preso. Só que tudo isso colocou José na posição que Deus tinha para ele, governador do Egito. Então o que a gente tem que começar a enxergar? Coisas ruins que podem gerar bons resultados. Ao qual leva o salmista a dizer: foi-me bom ter sido afligido para que pudesse aprender os teus estatutos. Foi ruim para Davi ter que fugir e ir para a caverna, porque o rei Saul queria matá-lo a qualquer custo. Foi ruim para Davi ter que se esconder. Só que quando ele chega na caverna de Adulão, ele vê que tem 400 pior que ele. E nessa situação ruim, ele consegue gerar um tremendo resultado. Foi o exército imbatível de Israel, foi o exército imbatível do povo de Deus. Foi dali dessa situação ruim, da caverna de Adulão, que ele levanta guerreiros, soldados, fiéis, confiáveis, que ele próprio treina na adversidade. Então nós temos que fazer uma releitura, entendendo que coisas ruins podem gerar bons resultados. Precisamos discernir o que está acontecendo. Há mais de uma forma de resolver um mesmo problema. Por isso que, se uma pessoa está em depressão, está em ansiedade, está em pânico, nós temos que ter sabedoria para identificar e ver como ajudar. Sabedoria para identificar e ver como aconselhar. Agora, no secular, no dia a dia, se uma pessoa passa por um problema psicossomático, ela tem que eleger um psicólogo. Ela não pode ter 5 psicólogos. Na segunda ela passa em um, terça em outro, quarta em outro, quinta em outro, sexta em outro, e ainda começa a comparar um com o outro. Aí, mas o da segunda falou assim, 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 por que não ficou com ele? Ah, mas o da quarta me deu outra direção, outra estratégia. O que isso nos mostra? Que
O mesmo problema tem caminhos diferentes e soluções diferentes. Não é que um está certo e o outro está errado. Cada um vê de uma maneira diferente. E há maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. Isso estamos falando a nível psicológico. Agora, transfere isso para a igreja. Se cada dia a pessoa se aconselha com um pastor diferente, com um conselheiro diferente, ou se alimenta em uma igreja diferente, vai trazer confusão. Mas peraí, mas não são todas as igrejas? São, mas tem maneiras diferentes de chegar a um fim proveitoso. Então eu tenho que seguir uma linha de raciocínio para que haja crescimento, maturidade. Em geral, qualquer situação que existe na Terra, há tipos de soluções diferentes para o mesmo problema. E se a pessoa ficar procurando diversas pessoas, diversos conselhos, ela vai chegar a um ponto de confusão religiosa. Por isso que o salmista declara que nós devemos estar plantados na casa do Senhor, e aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Isso é ética ministerial. Se a pessoa frequenta 3 igrejas ao mesmo tempo, chega um momento que ela vai ter conflito, chega um momento que ela não vai saber qual seguir. Algum dos 3 está errado? Não. Só que são momentos diferentes, direções diferentes e estratégias diferentes. Então precisamos criar vínculo comum, precisamos criar raiz em uma delas. Segundo Timóteo, capítulo 2, Paulo vai instruir a Timóteo, é como se fosse uma carta pastoral, né, de um pastor para um seminarista, e Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar-lhe aquele que o alistou para a guerra. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis. Ou seja, nós temos que entender que ministério não é só ser alcançado, mas é alcançar outras vidas. Quando falamos a nível de missões, a gente fala muito sobre um evangelho autóctone. O que é um evangelho autóctone? É um evangelho que alcançou um não alcançado, mas para que esse não alcançado alcance outros não alcançados. É você reproduzir aquilo que te alcançou. Então tem eu na verdade reproduzo num discípulo, para que esse discípulo reproduza em outros discípulos. Então aquilo que me alcançou não pode ficar só comigo, eu tenho que ir de fazer discípulos a todas as nações, e o discípulo discipular. Então ministério é relacionamento, ministério é receber e transmitir, receber e passar para frente. Só que nós temos que ter maturidade, que há tempo para todas as coisas. Ninguém pode passar para frente aquilo que não aprendeu. Ninguém pode transmitir aquilo que não foi doutrinado. Ninguém pode reproduzir o que ainda não sabe. Ninguém pode reproduzir se ainda é imaturo, se ainda é criança, até no natural, né? Um bebê, uma criança, não tem como reproduzir, não tem como gerar, não tem como engravidar. Um bebê, uma criança, tem que esperar a idade certa, tem que esperar o crescimento. Por quê? Porque não tem estrutura, nem no corpo, nem na mente, nem no físico e nem no espírito. Então, há tempo certo e dosagem certa. O que isso significa? Uma pessoa que acabou de se converter, não adianta querer jogar ela
para batalha espiritual de alto nível. Ela acabou de se converter. Não adianta colocá-la num seminário de Daniel Mastral, com Rebeca Brau, não dá. Agora, esses ensinos são errados? Não. Mas tem a hora certa, o tempo certo e a maturidade necessária para que eles possam estudar. Ana Mendes, Rebeca Brown e Daniel Mastral e as revelações que eles têm acerca da batalha espiritual. Então tudo tem o tempo certo. Quando o bebê nasce, é só leite materno. Quando ele começa a crescer e desenvolver, aí então ele vai para papinha. Mas chega uma fase do crescimento que o leite materno e a papinha não supre mais a fome. Ele precisa de alimento mais sólido. O novo nascimento espiritual é do mesmo jeito. Quando ele se converte, ele tem que ter o leitinho, o chazinho, o líquido. À medida que ele vai amadurecendo espiritualmente, ele tem que ter a papinha. Mas chega o dia que ele precisa comer carne, substância, né? Então, tem que começar um vínculo, um relacionamento com discipulado. E aquele que é espiritual tem que entender o novo convertido não tem estrutura para aquilo que ele já está. E tem que descer ao nível dele se ele quiser fazer um discipulado eficaz. Para firmar a pessoa nos primeiros passos, para firmar a pessoa nas doutrinas cristãs, para estabelecer a pessoa naquilo que Deus tem. Isso vai gerar um crescimento. Isso vai gerar uma maturidade. Todo relacionamento saudável leva a uma maturidade e a um crescimento. Agora, por outro lado, todo crescimento traz problemas. Vamos lá para Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas hebreias e as viúvas helenistas começaram a murmurar, na verdade, porque a distribuição de cesta básica, elas achavam que estava favorecendo as viúvas hebreias. E as helenistas, as gregas, começaram a reclamar. Mas veja, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. O detalhe do texto é crescendo o número dos discípulos. Todo crescimento traz uma murmuração. Por quê? Jesus vem a essa terra e dele ele escolhe 12, dele ele escolhe os 70, e a multidão o segue, mas ele fala ficar em Jerusalém até que outros sejais revestidos de poder. A primeira pregação de Pedro, 3.000 se converte. A segunda pregação de Pedro, 5.000 se converte. A terceira pregação de Pedro, perdem a conta. Então a gente vê o quê? Um verbo que se fez carne, veio até nós, escolheu 12, escolheu 70, morreu, foi morto, ressuscitou. Na primeira pregação de Pedro, 3.000. Na segunda pregação de Pedro, 5.000, sendo que só contavam mulheres e crianças. A estimativa é que aqui, em Atos 6.1, a igreja já está aí por média de 30.000 pessoas. Todo crescimento traz murmuração. Começou as obras sociais, começaram a trazer cestas básicas, e as viúvas helenistas se sentiram prejudicadas porque a cesta básica das viúvas hebreias era entregue primeiro. Os 12, quem? Os 12 do Cordeiro, Matias já tinha sido eleito,
convocando toda a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, ou seja, jogou a responsabilidade para a multidão, entre vocês. Por quê? Porque não adianta o apóstolo, os 12, escolher alguém a pastor, se a multidão não o recebe como pastor. Eu posso até reconhecer alguém a pastor, mas se a multidão não o reconhece, ele não tem como pastorear. Pastoreio vem pelo que a pessoa exerce de função. Tanto é que é reconhecer e não é levantar para ser. A unção de oficiais, ela tem que ser apenas um reconhecimento por quem já faz. E não separar para botar a pessoa para fazer. É o contrário. Os 12 convocando a multidão, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não que seja vergonhoso ou menospreze a posição apostólica. É que a sobrecarga de buscar uma palavra, de orar, tudo mais, não dava tempo de atender. Ou atende, ou se dedica a buscar a revelação da palavra. Escolhei, pois, dentre vocês 7 varões. Aí ele coloca o critério. Qual? Que tenham boa reputação, que na verdade, além de boa reputação, sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Para quê? Para distribuir cesta básica. Olha o critério que os 12 colocam para que a multidão eleja. Espera aí, para identificar alguém com boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria, eu tenho que ter relacionamento. Porque é no relacionamento que conhece e identifica essas qualidades. Sem relacionamento não tem como saber quem é cheio do Espírito Santo. Sem relacionamento não tem como saber quem tem boa reputação. Sem relacionamento não tem como saber quem é cheio de sabedoria. Aos quais constituamos esse importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé, mais uma qualidade aqui que ele tinha, e ele também era cheio do conhecimento, né? Resumo do Antigo Testamento que ele faz, o panorama que ele faz aqui no discurso do capítulo 7, mostra que ele era cheio de conhecimento. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E agora, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quando estava numa direção somente apostólica, crescia. Quando se estabeleceu o diácono, gerou relacionamento, o resultado é que agora multiplicava. Por quê? Porque os diáconos relacionavam-se com o povo. Os diáconos criaram vínculo. Só que quando se cria vínculo também se aumenta os problemas. Quando se cria vínculo, desperta ciúmes, inveja. Querem apedrejar Estevão. Mas, que crescimento nós queremos? Aquele que apenas cresce ou aquele que multiplica? O reino de Deus precisa ser multiplicado na terra. Só que ele só pode ser multiplicado se tiver relacionamento. Ele só pode ser multiplicado se gerar vínculo. Ele só pode ser multiplicado se tratar a ovelha, se cuidar do rebanho. Por isso que Jesus estabeleceu os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E os apóstolos aqui estabelecem diáconos, bispos e presbíteros. Então a gente observa que quando se pastoreia, se multiplica.
quando se atende. Muitas vezes a pessoa não precisa de muita coisa, ela precisa de atenção, ela precisa de ser ouvida. Pastoreio multiplica. A administração diaconal trouxe proximidade à multidão e por causa disso multiplicou. Atendimento, atenção, relacionamento. O diaconato gerava vínculos. Atendia, dava atenção, ia visitar a viúva, levava a cesta básica, orava na casa da viúva, gerava vínculos. Estamos privados de aglomeração, estamos privados de aproximação, mas um simples telefonema, uma videochamada, um simples recado no WhatsApp: estou orando por você. Ai, que bom que você não esqueceu de mim. Ai, que bom que você se lembrou de mim. Gera relacionamento, gera vínculo. A gente tem o Torino Sunday, e quando começou, ia para casa e entrava dentro da casa, e alguns ofereciam café e tinha aquele comunhão. Hoje não pode, mas só o fato de não esquecer já vê que a pessoa está sendo cuidada, já vê que a pessoa está sendo atendida. Agora, é fato que todo relacionamento, todo crescimento gera um desconforto. Por quê? Porque muitas pessoas entram naquilo que nós falamos na primeira aula, a possessividade. Ela quer exclusividade, ela quer... Isso é uma característica de deficiência, carência. Só que quando há um crescimento, tem que haver uma estrutura. Uma empresa, por exemplo, a pessoa tem o desejo de abrir uma empresa, ela abre uma empresa no fundo da casa, no fundo do quintal, que é a famosa empresa de fundo de quintal. Só que de repente a empresa começa a crescer e tem sucesso. Chega um momento que para ela continuar crescendo, ela vai ter que sair do fundo do quintal. Ela vai ter que sair do espaçozinho lá atrás. E ela vai alugar um espaço e vai contratar mais 5 funcionários. Chega um momento que os 5 não dá conta, ela tem que contratar 15. Chega um momento que 15 não dá conta, ela tem que mudar de lugar ou comprar um local próprio, construir um lugar próprio e contratar 80. Nós estamos numa geração que tem medo de crescer. Estamos numa geração que olha mais os desafios do que os benefícios. Ai, mas se eu crescer desse jeito vai dar problema. Ai, quanta dor de cabeça eu vou ter. Não quero dor de cabeça. Tem pastor hoje em dia que não quer que a igreja dele passe de 100 pessoas. Agora, como você vai limitar o crescimento de uma obra de Deus? Tem chamado. Tem pastor hoje em dia que quando a gente conversa, ele tem medo do crescimento. Não, mas se eu tiver mais que 100 eu não vou dar conta. Por quê? Porque ele não quer delegar, porque ele não quer levantar outras pessoas, porque ele não quer treinar outros líderes e perder o domínio, o controle possessivo. Isso não só a nível pastoral, mas a nível de empresa. Espera aí, se o mercado está puxando a demanda do que a pessoa está produzindo, ela não pode ter medo do crescimento. Ela vai ter traições, ela vai ter frustrações, nem todo funcionário vai corresponder com o que ela gostaria ou da expectativa que ela teve, mas substitui, põe outro e segue a vida. Então, na verdade, quando ela cresce, chega a 80, 100 funcionários, aí então essa empresa tem que comprar a sede própria ou mudar para um local maior, só que aí ela vai ter que contratar gerente, supervisor, RH, porque agora vai começar a ter problemas, 80 famílias. Isso tudo a nível empresarial. Só que a nível ministerial, nós temos que entender relacionamentos e atitude de cada um, posição de cada um. Para o empresário, quando era no fundo de casa, é diferente de uma empresa com 100 funcionários.
totalmente diferente. E para quem está na liderança, tem que estar disposto, entendendo que ele trabalha mais do que os funcionários. Se ele quer continuar o crescimento. Só que, no final da história, o crescimento ajuda, o crescimento faz bem. Relacionamento, isso é muito importante você entender. Dentro dessa visão, relacionamento vai necessitar de aperfeiçoamento. Quando estava só com os apóstolos, crescia, aperfeiçoou, foi para uma administração diaconal, que agora eles têm tempo de visitar, de aconselhar, de orar, eles têm tempo de levar a cesta básica, tomar um cafezinho, agora multiplicado. Relacionamento tem que gerar um aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento é que vai trazer o crescimento. Por que cresceu? Porque aperfeiçoou o serviço. Por que cresceu? Porque se importou com o próximo. Por que cresceu? Porque atendeu. O aperfeiçoamento que vai trazer crescimento. E o crescimento é que vai trazer a multiplicação. Porque à medida que cresce satisfeito, ele próprio multiplica, ele próprio divulga, né? Uma das premissas da lei do marketing. A melhor propaganda é o cliente satisfeito, o boca a boca, né? Então essa multiplicação, ela vai gerar pastoreio, ou seja, se eu não pastorear a multiplicação, eu mingo, corto o crescimento. Então eu tenho que entender que o relacionamento, ele vai exigir um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento vai trazer crescimento. Crescimento, multiplicação, mas a multiplicação vai necessitar, vai exigir um pastoreio. E o que nós precisamos desconstruir da mentalidade da multidão? Pastoreio não é púlpito. Pastoreio não é preleção. Tem gente que quer ajudar, quer oportunidade. A oportunidade que ele quer é o microfone. Eu tenho um chamado pastoral. Parece, você tem um chamado pastoral, você tem um chamado de preleção. São duas coisas distintas. Pastoreio tem que discipular, tem que ensinar, tem que sentar junto, tem que atender, tem que ligar, passar um WhatsApp, visitar, tratar, tirar os carrapichos e os carrapatos da ovelha, do rebanho, cuidar, tratar. Pastoreio é cuidado, e cuidado é criar vínculos, e vínculo não se cria num encontro. Vínculo leva tempo. O padrão de Deus para a igreja é de um relacionamento familiar. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Tanto é que, se alguma pessoa busca outro ídolo, para Deus é adultério. Traiu o noivo. Então, na verdade, nós temos que entender que o padrão de Deus para a igreja é relacionamento familiar. E com esse padrão, nós temos que entender princípios de autoridade. E não uma paternidade doentia, mas uma paternidade equilibrada. Agora, toda criança quando nasce, ela nasce sem o senso latente definido. O que significa isso? Ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela não tem limites, e os pais precisam estabelecer limites. A criança nasce sem saber o que pode e o que não pode fazer. E sem limite,
ela acha que o limite dela é o mundo, o universo. E aí ela não consegue ser contrariada. Todo limite tem que ser estabelecido pelas autoridades. No caso, tem que ser estabelecido pelos pais. Dentro da igreja, não é diferente. Alguém tem que estabelecer limites. Mas olha os conselhos sábios do rei Salomão. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Claro que a gente está falando de um castigo equilibrado, de um castigo benéfico e de um castigo educativo. Não de bater até matar. Equilíbrio. Estamos numa geração em que o sistema do mundo quer tirar a autoridade dos pais, em que o sistema do mundo quer colocar na cabeça dessa nova geração que ele não pode educar, que ele não pode contrariar a criança. Espera aí, a criança nasce sem o senso latente definido. Provérbios capítulo 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Então, o castigo tem que ser equilibrado. Provérbios 22, 6. Instrui o menino em que deve andar, no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele a estultícia. Provérbios 29, 15 a 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então a importância de nós entendermos que Deus nos responsabilizou a educar, a instruir. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, é proveitosa para corrigir e é proveitosa para instruir em justiça. Quem? Toda escritura. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para isso tudo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós precisamos entender a responsabilidade que esse relacionamento traz. A responsabilidade que um relacionamento saudável tem que trazer no corpo. Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça na visão de família. A visão, o padrão de Deus é relacionamento familiar. A igreja, feita de salvos em Cristo Jesus, comprados, lavados pelo sangue de Cristo. Só que, vai lá comigo para 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, de 1 a 16. Paulo vai dizer assim, acerca dos velhos e das viúvas. Aos líderes, aos pastores, né? Não repreendas asperamente aos anciãos aqui a nível idosos, mas admoesta-os como a pais. E aos jovens, admoesta-os como a irmãos. Às mulheres idosas, como a mães. Às moças, como a irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas
que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos e netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo? A igreja tem que ter responsabilidade para a viúva que não tem filhos, para a viúva que está idosa, para a viúva que está literalmente vulnerável. Porque se ela tem filhos e netos, nós temos que incentivar os filhos e netos a cuidar dos seus pais. Temos que incentivar os filhos e netos a cuidar dos seus progenitores. Só que aquela que verdadeiramente é viúva é responsabilidade da igreja. Só que a igreja não tem como se responsabilizar por todas as viúvas. Quem tem filho, quem tem parente, quem tem herdeiro, eles têm a prioridade, eles têm a obrigação de poder cuidar dos seus progenitores. Verso 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dias em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Nunca seja inscrita na ação social da igreja viúva com menos de 60 anos. Olha que Paulo coloca já na época dele. Uma viúva com menos de 60 anos. E só que tenha sido mulher de um só marido. Então aquela que está com 3, 4 pensões, não é responsabilidade da igreja. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, não só ansiosas, mas também paroleiras. O que é paroleira? Fofoqueira, fuxiqueira. De casa em casa e curiosas, falando que não convém. Eu quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Paulo está falando sobre relacionamento na igreja. O relacionamento na igreja tem que ter o padrão familiar. Pastor tem que cuidar dos mais velhos como a pais, das mais velhas como a mães, das mais jovens como a irmãs. Então Paulo está colocando o padrão. Não repreendas asperamente aos anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, em toda pureza, sem interesse, sem maldade. Lucas capítulo 12, (12, 48). Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, nós temos que entender que
vamos ser cobrados naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E temos que fazer com excelência, com o padrão de Deus. Como família, como os irmãos em Cristo, temos a obrigação de corrigir o irmão que cai, de corrigir o irmão que falha, mas a obrigação de corrigir em amor. A obrigação de corrigir querendo a restauração e não jogando, lançando ele ao mundo. Lucas capítulo 17. Lucas 17, de 1 a 4, Jesus vai dizer assim: e disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. O que Jesus está ensinando aqui aos discípulos? Cada um de nós tem a obrigação de corrigir o irmão que cai. Ou seja, você não pode ser omisso, porque senão você vai ser cobrado. Cada um de nós temos que corrigir o irmão que falha. Só que corrigir com sabedoria, em amor e no particular. Chamar esse irmão para perto. Agora, se houver arrependimento, perdoa, porque você ganhou a vida desse irmão. Mateus capítulo 18. Mateus 18. Versos 15 a 22. Relacionamentos. O perdão do pecado do irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o então com gentio e publicano. O que Jesus está falando? Insista, persista, não desista da vida de alguém. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Por que Pedro fala aqui até 7? Porque lá em Gênesis o princípio era que a pessoa seria castigada até 7 vezes. Agora veja, Jesus lhe responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O relacionamento tem que gerar confiança. E nessa confiança nós temos que ter liberdade para disciplinar. A disciplina dentro da igreja é para questões de pecados, mas não para choque de relacionamentos. Veja que o texto Jesus está dizendo: se ele pecar contra ti. Não porque você não foi com a cara de fulano, beltrano, ciclano, não por questão de incompatibilidade de gênero, não. Não é para choques de relacionamento ou choques de personalidade. Isso é errado. Mas na questão de pecado, de erro, de iniquidade, de transgressão, nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade de corrigir, de ensinar, de disciplinar a pessoa. É importante ensinar, restaurar, disciplinar e discipular um crente. Todo processo de correção, ele tem que ser feito com espírito de mansidão.
Vai lá comigo para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. De 1 a 9. Aos presbíteros. Interessante que é o mesmo que Tiago falou, chame os presbíteros da igreja, né? Ao pastoreio, aquele que está pastoreando. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Quem? O apóstolo Pedro. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho. Pastorear, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ou seja, nós temos que ter maturidade de entender que quando um pastor corrige, quando um pastor disciplina, está corrigindo e disciplinando em amor. Às vezes ele é mais grosso, às vezes ele é mais passivo, mas nós temos que entender que ele está cumprindo o chamado que ele recebeu do Senhor. E aquele que acata a correção em amor, ele é abençoado, ele é beneficiado por ele dar ouvidos a uma autoridade, que muitas vezes a pessoa fez na maldade, na inocência, não fez com o propósito de machucar, prejudicar ou ferir alguém. E quando ele foi corrigido em amor, ele angariou para si um crescimento, um conhecimento, uma amizade. Agora, resolveu o problema? Não fala mais nisso. Não fica remoendo uma situação que já foi resolvida. Não fica martelando uma tecla que já passou. Seja uma pessoa bem resolvida. Pode ser a pior situação da história, mas pecado confessado e pecado perdoado. Olha a situação, por exemplo, de Moisés. Gente, ele matou um soldado egípcio. E a quem Deus deu a lei, não matarás? A ele. Se ele não fosse bem resolvido, ele ia ficar o resto da vida remoendo um pecado. Mas peraí, quando ele matou, Deus não tinha dado a lei ainda, a ele não matarás. Foi errado? Foi. Ele cumpriu a pena? Cumpriu. Ficou 40 anos exilado no deserto de Midian. Só que quando ele volta, é a pessoa que sobe o monte e tem a experiência com Deus que nenhum outro personagem da Bíblia teve. Desceu com o rosto resplandecente. Então o que isso mostra? Não estamos isentos de errar. Não estamos imunes de falhas. Mas quando acatamos a correção, Deus esquece, Deus apaga. Deus lança esse pecado no lago do esquecimento. E nós, como humanos, também temos que fazer o mesmo. Dar à pessoa a oportunidade de ocupar o mesmo lugar que ela tinha. Por quê? Porque houve conserto, porque houve arrependimento, porque houve restauração. Olha, por exemplo, a situação de Paulo. Se Paulo não fosse bem resolvido emocionalmente,
ele nunca teria exercido o ministério que ele exerceu. E foi cúmplice, conivente, assinou o apedrejamento de Estevão. Você acha que o diabo não ficou usando isso de condenação em Paulo? Olha aí, Paulo, você perseguiu os cristãos e agora você está sendo um deles. Olha aí, Paulo, você encontrou o caminho certo e permitiu matar tanta gente. Se Paulo não tivesse equilíbrio emocional, inteligência emocional, ele não ia conseguir dizer, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Então, no relacionamento saudável, nós temos que lançar no mar do esquecimento que já foi resolvido. Não ficar remoendo o que já passou, não ficar trazendo à tona o que já foi conversado. Isso ajuda até no relacionamento do casal. Se já foi resolvido, para que trazer a mesa de novo? Se já foi conversado, para que ficar batendo? Se diz que já perdoou, por que lançar em rosto novamente? Então, na verdade, nós temos que entender o relacionamento no corpo, para que ele seja saudável, ele tem que ter maturidade. Para que ele seja saudável, ele tem que, na verdade, renunciar à sua vontade, à sua carne, à sua alma, e ele tem que seguir Jesus como exemplo, como modelo, olhando para ele, autor e consumador da fé.